Olá, turminha do oitavo ano A e B, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, gente, então vamos seguir aí as recomendações que estão, sendo orientadas para que nós aí estejamos, em casa. Então, há um ditado que é melhor obedecer do que se sacrificar. Então, vamos ficar em casa aí obedecendo as regras para que nossa saúde fique supimpa, tá bom? Para que depois nós possamos estarmos aí junto, tá? E nos abraçarmos, nos beijarmos, como a gente, tem aí de costume, tá bom? Gente, a nossa videoaula hoje de história é sobre a Revolução Francesa, tá? Revolução Francesa, como é que foi, quando a gente fala de revolução, vocês estudaram agora há pouco, anteriormente, num tema anteriormente, que é Revolução Industrial, e agora vocês vão entrar na Revolução Francesa. Então, quando se fala de revolução, é algo que trouxe mudança, transformação, entendeu? Em um determinado espaço geográfico. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar no século XVIII, tá? Onde aí a França ela passou aí por um processo meio que revolucionário, né? Esse processo revolucionário aí foi em virtude de algumas lutas, tá? Da burguesia, né? Por maior poder político aí, tá bom? Então vamos lá. Só que também entra aí a questão da difusão das ideias iluministas. O que eram as ideias iluministas, né? Aquilo que trazia, os filósofos traziam uma certa novas ideias, né? Uma formação de opinião aí dentro da população, onde elas tinham autonomia para se expressar, sair, trazer uma mudança, trazer uma luz para o mundo das trevas, tá bom? Então vamos lá ver quais foram essas mudanças que foram tidas aí. Revolução Francesa, tá? No século XVIII, como eu tinha falado, ó, aí ela passou por um processo revolucionário, virtude das lutas da burguesia por maior poder político, também houve a difusão das ideias iluministas. Peguei uma introdução aqui para vocês, ó. O que foi essa Revolução Industrial, Revolução Francesa? Né? Foi o conjunto de eventos de 1789 a 1799 que alterou totalmente o quadro político, econômico e social da França. Tá? Antes da Revolução, antes de acontecer todo esse processo revolucionário, a França ela tinha aí, o poder do antigo regime. O que era o poder antigo regime? Um poder totalmente absolutista, né? Poder monárquico aí, tudo bem? Também tinha como outra característica o mercantilismo. Tudo bem, gente? A revolução ela rompeu com o antigo regime, ou seja, acabou com todo aquele poder absolutista que dominava a Europa desde o século XV, e tornou-se um importante marco histórico, iniciando aí a idade contemporânea, a idade atual de hoje, tá? A Revolução Francesa ela se inspirou em reformas em outros países, né? Como aí a gente fala da independência das 13 colônias, né? Espanhola, também a proclamação da independência do Brasil, então os espanhóis também trouxeram esse regime, né, aí para cá, para o Brasil. Vamos falar continente americano, porque também a América do Norte também ela teve aí fortes influências das reformas através da Revolução Francesa. Quais foram as causas dessa Revolução Francesa? Nós tivemos algumas principais causas aí, ó. Nós podemos destacar o custo da monarquia, tá? Que foi implantada pelo rei Luís XVI, um corte nos gastos, né, exuberantes aí da corte, as ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas política e econômica, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, igual eu falei para vocês agora há pouco, tá? Os iluministas eles buscavam por liberdade, de se expressar a sua opinião, né? De ter igualdade
toda classe social ela tinha que ter uma igualdade aí em alguns requisitos no meio político, no meio religioso e tudo mais. Os gastos com guerras, né, que pesou também na economia do país. A França ela participou da guerra aí dos 100 anos, que você vai ouvir falar, dos 7 anos, contra a Inglaterra, tá bom? Vamos lá. Mas como que era dividido a sociedade francesa nesse período de revolução da França? Bom, temos aqui clero, nobreza e o povo. Então, primeiro, segundo e terceiro estado, tá? Ó, no topo, sempre quem estava lá no topo lá era o rei, né? Aí vem os 3 estados, o clero, que tem o alto e o baixo clero. Aí vem aqui o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo, né? A classe da burguesia, que implantava o sistema mercantilista, e os pobres, que eram os camponeses, tá bom? Então, essa era a divisão da sociedade em 3 estados. Ó, o primeiro, a divisão da sociedade, o primeiro, né? O primeiro e o segundo estado. Eles tinham uma certa questão aí, que eles cobravam impostos do terceiro estado. Tá? Isso daí trouxe uma insatisfação popular. Então, ó, o terceiro estado, que era a classe da burguesia, praticamente sustentava o primeiro e o segundo estado, tá? No início da década de 1780, a França se encontrava em uma grave crise econômica, por causa daqueles gastos que eu acabei de mencionar para vocês, tá? A crise econômica financeira aí da França era baseado aí nesses gastos exuberantes, tá? Do primeiro e do segundo estado. Tudo bem? Aí, essas crises econômicas aí trouxe algumas causas. Quais foram essas causas? Aí foi onde gerou a Guerra dos 7 Anos, né? Com a França contra a Inglaterra, muitas despesas militares, a perca de regiões coloniais. Depois nós temos também a Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Que acabou deixando os cofres públicos, aí, os cofres franceses, né, com mais de 2 bilhões de libras aí pobre, né, deixando a França pobre. E também nós temos o Tratado Comercial de 1786, que foi assinado com a Inglaterra, né, onde vinhos franceses em troca de tecidos ingleses. Eles fizeram uma parceria e acabou depois, teve guerra e depois lá no final acabaram tendo uma parceria para trocar, né, as trocas comerciais aí, tá bom? Também nós temos outras causas, ó. Os fenômenos climáticos, né? Prejudicou as colheitas, aumentaram o preço do trigo e do pão, causando fome e aumentando a insatisfação popular. Então, essa insatisfação popular aqui era da maioria do terceiro estado, né? Então, essa insatisfação popular do terceiro estado acabou deixando eles aí entrando em lutas também, em guerras, tá? Os gastos da nobreza, gente, parasitárias e o luxo das festas da corte francesa, eu peguei até uma imagem para vocês verem, né? Da corte francesa no Palácio de Versalhes, eram bancados pelos impostos pagos pela burguesia, ou seja, pelo terceiro estado, tá? Então, tudo isso aí, ó, vai gerando uma insatisfação na França, né? O terceiro estado, eles eram mais prejudicados. Então, essas revoluções que foram ocasionando, tá? Então, ó, foram vários fatores. Os gastos exuberantes aí da nobreza, né? Os fenômenos climáticos, que prejudicou a colheita, né? E deixando aí a maior parte da população do terceiro estado passando necessidade, fome, tá? Vamos lá para o próximo. A insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, toda essa guerra que estava tendo, toda essa insatisfação que estava tendo, esse processo revolucionário que estava tendo na França, né, contra o primeiro e o segundo Estado,
que acontece? Entra a parte dos iluministas. Os iluministas começam a colocar as ideias aí das pessoas terem aí uma liberdade, uma igualdade, uma fraternidade, tá? Então, foram os iluministas que acabou sendo aí as pessoas que fez com que a população do terceiro estado entrasse em revolução, em busca de mudança. Quais foram as etapas dessa revolução, né? Houve-se a necessidade de dividir a Assembleia dos Estados Gerais aí, ó. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais com representantes dos 3 estados. Então, cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões aí. Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais, declarando a Assembleia Nacional Constituinte, que é o que vocês vão ver aqui, né? Aqui, ó, primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte. Foi criada essa Assembleia Constituinte, ó. Ela representaria o fim do absolutismo monárquico na França, né? Então, diminuiria aí o pagamento de impostos, né? Porque os impostos era só pago pelo terceiro estado. Então, se essa Assembleia fosse colocada em prática, não somente o terceiro estado seria obrigados a pagar o imposto, mas também a classe aí do segundo estado, tá? Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. Tá? Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do grande. Aí ficou conhecido como o Grande Medo. Tá? Então, olha aí as manifestações que foram tendo para dar fim nessa cobrança de impostos. A tomada da Bastilha aí, ó, sendo atacada, tá vendo? Decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Quais foram as decisões, então, que acabou tendo, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, então, ou seja, todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Segundo, extinção dos privilégios, né, os feudais da nobreza aí. A aprovação da Constituição Civil do Clero, né, o confisco das terras da Igreja e a subordinação de seus membros ao Estado francês. A promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário, né, e a tripartição dos poderes. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aí tem um modelinho. Agora, monarquia constitucional, né? Luís XVI, ele aceitou a Constituição, né? Mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio das Tulerias, tá? As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França e, diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Ou seja, isso aqui era um grito de guerra deles, né? Para eles irem e vencerem aí mais uma batalha. Bom, vamos lá. Para o próximo. A multidão, enfurecida, invadiu o local onde o rei estava preso, considerando um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Tá? Isso foi em 1762. Qual foi a segunda fase? A convenção. A convenção, que está na página 58 do livro de vocês. Tá? Bom, a convenção, ela tinha como os membros aí, né, os girondinos e os jacobinos. Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal masculino e pertenciam aos seguintes partidos políticos, os girondinos e os jacobinos. Quem eram os girondinos? Eram aqueles que sentavam-se à direita na Assembleia e representavam a alta burguesia. Já os jacobinos era aquele que se sentava à esquerda, né, na parte mais alta da Assembleia, e defendia os interesses da pequena burguesia e dos sans-culottes. Tá? Então, vamos lá, passar para o próximo. A convenção, o que ela decidia? Ela decidiu por votação mandar o rei deposto, né, o cidadão Luís Capeto, à guilhotina, ou seja, a ser exterminado.
por toda a corrupção que ele praticou. A execução do rei levou as nações absolutistas, a Áustria, a Prússia, a Espanha, reinos italianos, Países Baixos e a Inglaterra, a formar a primeira coligação contra a França. Dentro da França, houve levantes antirrevolucionários de camponeses investigados por padres reacionários e pela pequena pobreza, tá? Ou nobreza, desculpa. Em junho de 1793, tem início a República Jacobina, o terror, quando os sans-culottes e os jacobinos eles invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos. Tá? Então, vamos lá agora. Então, eu quero, só para completar para vocês, que os girondinos eles eram favoráveis a quem? A monarquia constitucional, né? Eles eram os membros da alta burguesia aí, tá? E já os jacobinos, eles tinham como objetivo do quê? De discutir a Constituição a ser votada e fortalecê-la, né? Então, eles eram os girondinos eles ficavam aí numa fase, né, da forma de relevo da França, planície. Eles ocupavam lugares mais baixos da Assembleia e eles caracterizavam-se também pelas posições oscilantes, favoráveis aos girondinos, né? Outra hora também aos jacobinos. Já os jacobinos, eles ficavam em lugares mais montanhosos, né? Ocupavam os lugares situados no alto do pleno e defendia posições mais radicais. Tudo bem? Vamos lá. Para o próximo. República Jacobina. O que os jacobinos aí, eles... Criação do Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores à Revolução e condenava às mortes na guilhotina. Olha aí o modelinho da guilhotina. Então, aquele que era contra, né, seus princípios, contra a República, era morto assim. Houve a criação do ensino público, gratuito, também a abolição da escravidão nas colônias. Houve aí também uma tabela de preço dos alimentos, né, onde diminuiu um pouquinho os preços que eram bem altos, né, na época do antigo regime. Os jacobinos perderam popularidade graças à carnificina das execuções, o que levou à volta do girondino ao poder no golpe do 9 Thermidor. Reação termidoriana, tá? Que é uma execução, o que é essa execução? De Robespierre, que é esse carinha aí, na guilhotina, e a anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos. Restabelecimento da liberdade de preços e promulgação de uma nova Constituição que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, né, além do retorno do voto censitário. Então, esse cara aí, né, o Robespierre, ele queria o quê? Que desse fim à morte pela guilhotina, tá? E passassem a ter ter exercido aí um novo diretório, tá? Que foi a terceira fase que se iniciou mediante aí a Revolução Francesa, né? Após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795 foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Essa fase encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia, a corrupção aumentava e também faltava alimento. Com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa nos caos e sob a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou a entregar o poder a alguém influente e poderoso. Tá? Esse alguém foi o jovem general Napoleão Bonaparte. Tá? Ele se encontra na página 61 do vosso livro. Tá? Ele teve aí como um cenário que criou aí também o golpe do 18 Brumário, tá bom? Tudo bem aí, gente? Então, vamos lá. Napoleão Bonaparte, né? O diretório ainda teve a maioria
girondino e sofria oposição dos jacobinos e dos monarquistas, enfrentou tentativa de golpes dos dois grupos, como a conspiração dos iguais, cujo líder jacobino foi preso e guilhotinado pelos girondinos. Externamente, a França ainda enfrentava com sucesso os países absolutistas e começou a se destacar o gênio militar de Napoleão Bonaparte. Para consolidar sua república burguesa, os girondinos apoiaram o golpe do 18 Brumário, né, que foi o golpe que derrubou o diretório e instituiu o consulado. Ó, então vamos lá. E o consulado vocês têm aí na página 62, tá? Que foi quando a França passou a ser governada por meio do poder centralizador e militarizado do consulado. Foi quando Napoleão Bonaparte ele era o cônsul mais importante ali que exercia as funções do governo do país, tá bom? Tudo bem, galera? Então agora nós iremos para a parte que fala do Império, tá? O Império de Napoleão. Os grupos sociais aí, e economicamente privilegiados na França, em especial a alta burguesia, né, deram um grande apoio a Napoleão. Né, ajudaram ele a mobilizar a sociedade para implantar o quê? Um novo regime, que foi o Império. Tá? Napoleão ele criou uma corte para acompanhá-lo, governou a França, né, ele é considerado como mão de ferro, né, que significou aí, né, uma grande importância para a vida política, tá bom? Ele é considerado aí, ele teve várias conquistas durante essa Revolução aí francesa, tudo bem? Vamos para a lição de casa, que é do livro, página 53, 57, vocês vão respondendo aí, 58, 65, 66, 67. A correção vai ser na próxima aula, tá? Pelo aplicativo do Zoom. Tô com muita saudade de vocês e eu deixo aí, tá, meus chuchuzinhos, uma mensagem para inspirar vocês. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Realmente, você não faz ideia do que você é capaz em ter um futuro brilhante. Eu espero que vocês tenham entendido aí o que ocasionou a Revolução Francesa. Só para completar, para concluir, a Revolução Francesa, ela nada mais é, tá, que uma luta, uma guerra, manifestações para melhorar, tá, a situação da sociedade do terceiro estado, porque quem tinha privilégio era o primeiro e o segundo estado só. Né, o clero e a nobreza, já a classe da burguesia não tinha tanto privilégio assim, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.